Segunda crença, meu povo. Segunda crença. Então a primeira crença, eu sou responsabilidade de Deus. Segunda crença, seja dependente dos recursos de Deus. Escreve aí, segunda crença. Você instalar aqui, ó, na sua mente. Seja dependente dos recursos de Deus. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. No deserto, Deus mandava os recursos. Deus mandava os recursos. Sabe, eu até notei aqui, ó, Deus mandava o maná e a carne. Mas quem tinha que recolher os recursos era o povo. Todos os recursos eram para aquela jornada. Então, quando você chegar em Canaã, você vai ter variedade. Às vezes você vai ficar agora sem muitas opções de recurso. Mas Deus mandava o maná, Deus mandava a carne, mas todos os dias quem tinha que usar o recurso era o povo. Então você tem que depender dos recursos que Deus está dando. Eu gosto de falar muito sobre Davi. Davi acreditou nos recursos que ele tinha para derrotar o gigante. Acreditou naquela pedrinha, acreditou na boleadeira dele, acreditou na capacidade que ele tinha. Você tem que acreditar na sua capacidade, você tem que acreditar que é possível. Tudo é possível que crê, acredita. Gente, eu passei por igrejas que não tinha muito recurso. Eu passei por igrejas, falando aqui na nossa mentoria espiritual, eu passei por igrejas que não tinha muito povo, não tinha muita pessoa, não tinha muito recurso financeiro, não tinha recurso humano, não tinha louvor, não tinha microfone, não tinha um monte de coisa. Mas sabe o que acontecia? Os recursos que estavam ali, ou que Deus mandava, eu acreditava. Eu falava assim, ó Deus, com esse microfone, com essas 3 pessoas, com a minha voz, com a minha capacidade que o Senhor me deu, eu vou vencer com esses recursos. Eu vou vencer com a minha experiência de vida. Eu vou vencer com aquilo que eu tenho. O Davi pegou aquilo que ele tinha e partiu para cima do gigante. Sabe o que aconteceu? Ele venceu. Não espera a condição perfeita para agir. Não espera a condição perfeita para começar. Ah, porque eu estou esperando o empréstimo do banco sair. Eu estou esperando a resposta do ciclano. Deixa eu te perguntar. Cadê os recursos de Deus na sua vida? Os recursos de Deus, muitas vezes, é aquela pedrinha, é aquela botijinha de azeite, né? Que a mulher chegou ali e falou assim, ô profeta, o pessoal vai vir levar meus filhos porque meu marido morreu, deixou uma dívida. Aí o profeta falou, o que você tem em casa? Ah, não tenho nada. Tá bom. Ah não, peraí, lembrei. Eu tenho uma pequena botija de azeite. Legal. Sabe o que você faz? Pega essa botija de azeite que você tem em casa. Usa ela. Usa essa botija de azeite. Você vai ver. Não, mas a lógica humana, a lógica, né? Olha a crença derrotada. Olha a crença limitante. Se eu usar o pouco que eu tenho, eu vou ficar sem nada. Pelo contrário, a lógica de Deus é diferente. Usa, porque vai multiplicar. Eu quero falar com você que está com poucos recursos na sua vida para vencer. E você acha que é insuficiente? Não é não. Os recursos que estão na tua vida hoje, usa. Porque enquanto você não usar, você está guardando, não vai multiplicar. Porque você está demonstrando que você não está confiando em Deus. Usa tudo que você tem para vencer, tudo que você tem para glorificar a Deus. Usa tudo que você tem. Olha, porque enquanto você não dá o seu tudo, tudo de Deus não vem. Então acredita naquilo que você está fazendo. Acredita naquilo que tem na sua mão. Se você tem uma bicicleta, você vai vencer com essa bicicleta. Se você tem um carro velho, é com esse carro velho que eu vou vencer. Gente, eu conheço pessoas que acreditaram nos recursos que elas tinham, elas não esperaram. Se você pegar ali o Rick Chester, né, que hoje é um grande empresário, ele era um vendedor de água, tanto que um dos padrinhos dele, né, é o dono da WhatsApp, né, agora esqueci o nome dele, e é um cara bilionário hoje, e ele até comprou um estádio, um time de futebol lá nos Estados Unidos, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E esse cara, ele apadrinhou o Rick Chester, mas por quê? O Rick Chester era um cara que vendia água na praia.
Só que ele era um cara diferenciado. Ele era um cara que arrebentava de vender água, era um cara que lia muito, era um cara que dava o seu melhor, era um cara que pegou ali e fez acontecer com os recursos que ele tinha. Eu conheço uma história aqui, passando cases de sucesso aqui. Olha só, gente, eu conheço lá no Rio de Janeiro, saiu numa reportagem, salvo engano, Record, foi na Record acho que eu vi. Lá tem um pessoal lá, uma mulher hoje, uma empresária, ela e o marido dela, fatura R$1 milhão por ano. Um ano bruto. Ela falou na reportagem, 1 milhão bruto. Sabe como? Vendendo, lá eles chamam de sacolé, que é o chup-chup gourmet. Mas sabe por quê? Elas acreditaram nos recursos que tinha. Você tem que começar a acreditar nos recursos que você tem. Você tem que começar a acreditar naquilo que você tem. Você vai vencer com o que você tem hoje. Você tem que destravar essa crença na tua mente. Ah, porque se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não. Se tiver que ter, você vai ter. Deus, se for necessário para você chegar do outro lado, Deus vai colocar na tua vida. Então, aprenda a depender dos recursos de Deus. Às vezes a sua vitória não está no tonel de azeite, está na botijinha de azeite. Às vezes a sua vitória está na pedrinha do ribeiro. É tudo inha. E para encerrar, para a gente passar para a última crença, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Com pouco recurso ele fez muito. E no deserto, Deus vai te dar os recursos que você precisa para vencer. Ah, mas é pouco. Qual que é a contracrença, né? Não é aquilo que eu esperava. Não é aquilo que eu estava precisando. Como que você sabe que você precisa? Não é Deus que está te conduzindo a jornada? Eu quero que você olhe para mim agora. Eu quero profetizar algo na sua vida nessa mentoria espiritual. Tudo que você precisar para vencer, para chegar do outro lado, não importa se é no teu casamento, se é na tua família, se é na tua profissão, se é na empresa, que seja. Não importa o tamanho do recurso. Se você acreditar que esse recurso veio de Deus para você, ele se torna um monstro. Ele se torna algo grande na tua vida. Uma pedrinha derrota um gigante. Uma botijinha de azeite se transforma em panelas e panelas. 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres. A teologia diz que dá em torno de mais de 9.000 pessoas. Comeram até se fartar e ainda sobraram 12 cestos cheios. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra aqui, digita amém. Digita eu recebo. Participa aí agora. Digita aí eu recebo essa palavra. Então aprenda. Aprenda a viver, agradecer. Aprenda a lutar, acreditar com os poucos recursos que Deus está te dando nessa jornada. Tá bom?